Estamos de volta com o Bom para Todos. Aqui você tem espaço, bomparatodos@tvt.org.br. O Observatório da População Negra é o primeiro banco de dados nacional sobre negros no Brasil. Ele reúne informações dos últimos 20 anos sobre habitação, políticas públicas e mercado de trabalho. É uma parceria do governo federal com a Faculdade Zumbi dos Palmares. Está aqui no estúdio Nilton Silva. Ele é advogado e faz parte da Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e Cultura da Faculdade Zumbi dos Palmares. Olá, Nilton, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Nilton, como é o trabalho do Observatório da População Negra? Ele pega os dados, por exemplo, de trabalho e renda, de acesso à educação, acesso à cultura em relação à população negra e compara com a população branca e com a população geral. Isso disponibilizado em um site para toda a população. Isso facilita para que as pessoas possam ter um banco para pesquisa, isso para os trabalhos escolares e também porque as pessoas tenham essas informações. A Faculdade Zumbi dos Palmares, ela está centrada no resgate da identidade racial? É um dos nossos objetivos. A questão do resgate da cultura africana e a contribuição da cultura africana para a formação dessa nação, o que não houve nesses 500 anos. E isso, então, a Faculdade Zumbi dos Palmares é um dos poucos centros, para não dizer o único, e que isso é uma premissa. Há uma série de matérias que inserem o aluno com relação a essa questão da cultura e a questão das finanças, sempre com recorte racial, ou seja, cumprindo uma lei federal. Nós somos às ruas, Nilton. Vamos ouvir agora a primeira pergunta da população sobre o assunto. Eu gostaria de saber se preconceito é crime. Se a pessoa pode ser presa por isso? Para que não haja mais dúvidas, preconceito no Brasil com relação à discriminação racial é crime. É crime previsto pela Constituição, é crime previsto pelo Código Penal e é crime previsto pela lei específica que cuida dessa questão. Então, na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 41, diz ali que esse crime ele é imprescritível e inafiançável. E ele é passível de reclusão, ou seja, a pessoa é presa. Nilton, há casos no Brasil de punição para pessoas que cometam esse crime? Nós temos um caso recente aqui em São Paulo de uma criança negra, filha de um casal de italianos. Os pais estavam em um restaurante fino aqui em São Paulo e essa criança os pais foram ao banheiro e a criança ficou sozinha. O dono do restaurante retirou a criança e colocou na calçada porque era uma criança negra, em um restaurante caríssimo, ele achou que era um pedinte que tinha entrado. Quando a mãe saiu do banheiro, encontrou a criança na calçada chorando, desesperada, situação de abandono. E ela entrou e então a situação ficou um pouco complicada e esse é um assunto que está sendo tratado. Então, veja, nesse caso, a criança foi impedida de ficar no lugar por uma questão simples, racial, cor da pele. Essa é uma situação em que a pessoa precisa do Estado, porque um advogado sozinho ele não consegue resolver, é um promotor de justiça. Então o Estado ele tem um papel preponderante, porque nesse crime quem tem que oferecer a denúncia é o promotor de justiça. A próxima pergunta é da Marineuza. Como que é o preconceito racial no Brasil? O racismo no Brasil ele tem um componente muito difícil de ser identificado, porque aqui nós tivemos uma época muito grande e as pessoas acreditam ainda nessa questão da democracia racial. Você acha que o preconceito no Brasil de invisível, ele está se tornando visível? A partir do momento que é assumido que há um preconceito, fica muito mais fácil de você trabalhar com essa questão. A partir do momento que a população brasileira não aceita a questão de discutir o racismo, de discutir que ele existe, porque isso é uma ofensa às nossas raízes, porque nós começamos com português, com o indígena e com o africano. Então é quase uma ofensa dizer que há preconceito. Há um preconceito bem grande do homem branco ocidental contra as outras populações aqui desse país. Vamos ouvir agora a Denise. As leis não deveriam ser mais rígidas quando se trata de preconceito? A lei já é bastante rígida. Eu acho até que a lei é bastante rígida. Então, se você ver... O que falta então, Nilton? O que falta é a celeridade do processo judicial. E a questão da prova é uma coisa muito difícil.
Isso em todo o ordenamento jurídico brasileiro, não é só uma questão da questão racial. Nós temos um problema com o poder judiciário no Brasil, em que os processos demoram muito tempo nas mesas dos juízes, até porque nós temos uma dificuldade muito grande com esse profissional, nós temos pouquíssimos. O William tem uma dúvida, vamos ouvi-lo. De acordo com a lei, a pessoa precisa provar que sofreu preconceito, e como se prova isso? A questão de provas, ele está baseado no Código de Processo Civil. E ali no artigo 333 diz que quem alega, quem diz que aconteceu algo tem que provar que aconteceu. E isso é muito complicado. Porque no caso de um crime de preconceito, você tem muita dificuldade. Como eu te disse, as pessoas elas têm dificuldade de assumir que aquilo aconteceu. Então, a partir do momento que isso é tratado como um tabu, você não consegue nem testemunhas. É muito difícil. Nós temos casos verificados de pessoas que sofreram uma situação de preconceito racial na presença de 10, 8 pessoas. E quando ela tentou conseguir 2 testemunhas, ela não conseguiu. As pessoas não estão disponíveis para tratar, não estão disponíveis para assumir que esse é um problema grave no Brasil. Vamos ouvir a próxima pergunta das ruas. Como fiscalizar os meios de comunicação que envolvem algum meio de racismo por entre eles? Os meios de comunicação talvez sejam os maiores propagadores de racismo e preconceito. Hoje no Brasil nós temos uma discussão séria com relação aos humoristas que têm disseminado preconceito de uma maneira bastante complicada. Você pode procurar os locais em que você pode ser atendido, como a promotoria, a defensoria pública. Você pode procurar esses locais para que você faça essa denúncia. Vamos ouvir mais uma pergunta do William. Então, eu gostaria de saber sobre essa cota de negros nas universidades, que eu acho que já é um tipo de preconceito. Por que existe essa cota? Se não deveria ser igual para todos? A primeira coisa que a gente precisa dizer é que, durante muito tempo, o negro foi impedido de estar em ambientes. Até a libertação dos escravos, em 1888, os negros não poderiam ter acesso aos bancos de escolas. Então, isso gera uma dívida cultural, uma dívida histórica que deve ser reparada. Os judeus, quando passaram pelo Holocausto há menos de 100 anos, eles foram reparados, financeiramente inclusive. E essa reparação não houve no Brasil, nenhum pedido de desculpas. Então, cotas, ela vem para tentar, e é bom ressaltar que ela é uma ferramenta passageira. E na lei diz que é 20 anos. E nós passamos 500 anos sendo completamente ignorados. Vamos ouvir agora a Daniele. Os brancos têm um salário mais alto do que os negros, do que os índios. Como mudar essa situação? É um crime isso? É considerado crime, sim. Tá? A OIT prevê isso. No direito do trabalho, você pode inverter o ônus da prova. Então, um funcionário branco ou um funcionário negro ou indígena que ele diz que o patrão está pagando menos para ele do que paga para um funcionário branco exercendo a mesma função durante o mesmo tempo, ele não precisa provar isso. Dentro do direito do trabalho, o ônus da prova é inverso. Então, a empresa vai ter que provar que ela não faz isso. Isso é bem interessante porque o direito ele coloca em pé de igualdade pessoas desiguais. Então, dentro do direito do trabalho, essa questão de discriminação racial com relação ao salário, ela pode ser verificada e até um pouco mais fácil, não tão simples. Nilton, eu gostaria de pedir para você deixar uma dica para os nossos telespectadores, por favor. A maior dica que eu posso deixar é que você procure os seus direitos. Que você não se omita em relação a buscar aquilo que você acredita que é seu. Eu acho que talvez no nosso Brasil a gente precisa hoje de pessoas interessadas em desenvolver uma educação e cidadania que seja acessível a todos. A Faculdade Zumbi dos Palmares tem um processo seletivo, entre no site, se informe, que é um dos lugares em que você pode exercer sua cidadania através do acesso à educação. Nilton, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Bom para Todos. Eu que agradeço. No Bom para Todos de hoje, o tema é o preconceito racial. Nos últimos anos, tem havido avanços no combate à desigualdade racial. Mas muito ainda precisa ser feito. O país precisa resgatar sua dívida com os negros. Voltamos já.